Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química e o foco da nossa aula de hoje são as funções inorgânicas. Pois bem, como é que se identifica uma função inorgânica? Ela vai ser identificada, pessoal, quando qualquer matéria é alterada a ponto de mudar as suas propriedades. Então, quando você vê uma matéria sendo alterada a ponto de mudar as propriedades que outrora ela tinha, você identifica uma reação inorgânica, tá bom? Uma reação de modo geral, na verdade. Então, dá uma olhadinha aqui. No caso que a gente tem o exemplo da combustão do metano, onde você tem o gás metano reagindo com o oxigênio, logicamente, com a presença de uma fonte de calor, que ao entrar em combustão você vai ter a formação de CO2 e água, ou seja, os reagentes vão ser transformados em produtos. Embora você tenha aqui, pessoal, a mesma quantidade de átomos, no caso que a gente tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando você forma produtos, você ainda vai ter os mesmos átomos, pessoal, os mesmos elementos. Só acontece o seguinte, os átomos que antes você tinha interagindo de uma certa maneira, no caso que você tem oxigênio interagindo com oxigênio e carbono interagindo com átomos de hidrogênio. Nos produtos, você vai ter os mesmos átomos, contudo, a interação que vai acontecer vai ser diferente. Nos produtos, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, você vai ter o quê? Oxigênio interagindo com carbono e oxigênio interagindo com hidrogênio. Embora sejam os mesmos átomos, tá vendo? Eles estão interagindo de maneiras diferentes. Ou seja, as espécies formadas têm a propriedade diferente das espécies que existiam anteriormente, reagentes diferentes de produtos, tudo bem? O que nós temos aqui? Sobre a classificação das reações, pessoal. Luciano, o que é uma reação de síntese ou adição? Como o próprio nome diz, pessoal, síntese é criação, formação de algo. Então, a síntese é quando você tem espécies distintas interagindo e formando só um produto. No caso aqui, você tem a molécula de CaO, óxido de cálcio, reagindo com a água e te dando aqui uma base. Tá lembrado que anteriormente a gente tinha dado uma olhadinha sobre essas reações, no caso aqui, com óxidos, não é isso? Então, em suma, você tem o seguinte, síntese ou adição nada mais é o seguinte, quando você tem moléculas distintas que se interagem e formam, depois da reação, uma molécula só, reagentes distintos dos produtos. No caso de análise ou decomposição, como o próprio nome diz, pessoal, aqui é justamente o oposto da síntese. Na síntese você tinha duas espécies distintas interagindo e formando uma só. No caso da decomposição ou análise, você vai ter uma espécie que vai ser quebrada, entre aspas, tá bom? Que vai se decompor e formando o quê? Outras duas espécies distintas, tá bom? Isso aqui é a sua decomposição. Quando você tem simples troca, também chamado de deslocamento ou substituição, o que você tem? Vamos dar uma olhada na definição. Quando existem dois reagentes distintos, dá uma olhadinha aqui, dois reagentes distintos, uma molécula simples, que no caso molécula simples é aquela formada por um tipo só de átomo. Nesse caso aqui é a molécula de cloro, dois átomos de cloro interagindo entre si. E outra molécula composta. Molécula composta é aquela formada por dois tipos de átomos distintos, sódio e iodo aqui. E a molécula composta transfere uma parte de si para a molécula simples, gerando uma molécula simples e uma molécula composta. Luciano, o que está falando aqui? Me ajuda. Seguinte, pessoal, olha só. Nesse caso aqui você tem uma molécula simples, uma molécula formada por um tipo de átomo só, e uma molécula composta, formada por dois tipos de átomos distintos. O que acontece é a molécula composta pega parte dela e interage com a molécula simples, formando o quê? Lembra que antes você tinha só Cl interagindo com Cl e na outra molécula o Na, o sódio, interagindo com iodo? Quando você faz uma simples troca, deslocamento ou substituição, uma parte da molécula composta vai interagir com a molécula simples, no caso formando o quê? NaCl. E tá vendo aqui que você tem o iodo que ficou sozinho? Então ele vai formar aqui uma molécula simples. Então o que você tem aqui antes da reação é uma molécula simples e uma molécula composta. E depois você vai ter a molécula simples interagindo com a molécula composta e formando o quê? Uma molécula composta e uma molécula simples. Deu para entender? No caso você tem aqui duas moléculas distintas. Essa formada por um átomo só e essa aqui por dois átomos. Eles vão fazer uma simples troca. Opa, se são dois caras diferentes, vai interagir com essa galera que está sozinha aqui, tá bom? E, logicamente,
um dos átomos que formava a molécula composta vai ficar sozinho aqui, formando agora a molécula simples, tá bom? Esse aqui é simples troca, deslocamento ou substituição. Já no caso de dupla troca, como o próprio nome diz, você tem duas, do lado dos reagentes, você tem duas moléculas compostas. Lembrando, molécula composta é aquela formada por mais de um tipo de átomo, por átomos distintos, desculpa. Moléculas compostas são aquelas formadas por átomos de espécies distintas. Então aqui você tem H2SO4, três átomos distintos, três espécies distintas aqui, formando essa molécula, esse ácido. E no caso aqui, esse sal cloreto de cálcio, sendo composto por átomos de cálcio e átomos de cloro. O que acontece na dupla troca, pessoal, é que ele vai fazer simultaneamente. Uma parte da molécula composta vai ser passado para outra e vice-versa, formando, logicamente, outras duas moléculas compostas. Justamente o contrário que você observa aqui na simples troca. Na simples troca você tem uma molécula simples e uma molécula composta. E depois você ainda vai ter uma molécula composta e uma molécula simples. Já no caso da dupla troca, você tinha duas moléculas compostas, que depois ainda existirão duas moléculas compostas. Logicamente, o que vai ter como produto vai ser diferente do que você tem como reagente. Tudo bem? Em suma, é só isso, pessoal. Dá uma olhadinha sobre o resumo. Síntese é quando você pega espécies distintas e interage formando uma espécie só. Decomposição é justamente o oposto, quando você tem uma espécie só e ela quebra, formando outras duas espécies simples, moléculas simples, tá bom? No caso da simples troca, a molécula que era composta vai pegar uma parte e vai interagir com a molécula que era simples. Ó, no caso você tinha uma molécula composta por A e B e uma outra molécula simples só composta por C. Depois da reação você vai ter agora uma molécula formada por A e C mais B. Tá bom? Ah, Luciano, poderia ser uma molécula formada por B mais C e a que tivesse sozinho fosse A? Sim, poderia, não tem problema nenhum. A questão é, na simples troca você tem uma molécula composta que vai pegar parte da sua estrutura e vai interagir com a molécula simples. Só isso. Na dupla troca, como o próprio nome diz, você simultaneamente troca parte do constituinte da molécula composta com a outra molécula composta que está do lado dos reagentes, formando outras duas moléculas compostas, tá bom? Logicamente, o que você tem do lado dos produtos, que é no final da reação, é distinto, é diferente do lado que você tem dos reagentes. Tudo bem? Pessoal, por hoje é só isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado e até a próxima. Tchau, tchau.